Pod Fontes no ar, é um prazer mais uma vez estarmos juntos nessa jornada. Toda semana a gente tem, a cada 15 dias, na verdade, um Pod Fontes no ar, que a gente trata de saúde e também de educação. Aqui ao meu lado, a sempre parceira Thaís Nogueira. Oi gente, tudo bem com vocês? Já estava com saudades e nós estamos aqui hoje ligadinhos para falar de um assunto muito importante sobre a nossa saúde fonoaudiológica e auditiva. Logo, logo vocês vão conhecer a Jana Collum, uma parceira patrocinadora aqui do nosso Pod Fontes e que veio trazer muitas informações. Mas antes disso, Jair, os nossos patrocinadores. Nossos reclames da Benjamin Psicologia, que é um oferecimento do nosso Pod Fontes, da Benjamin Psicologia, da Karina Dreilich, da C Desenvolvendo, da doutora Ariane, psicanalista da DM Desenvolvimento Humano, da Janaína Collum, da Fonoáudio, Madame Linguagem, Portal de Indaiatuba e Cerqueira Jorge são advogados, são os nossos apoiadores também. Exatamente. Se você ainda não acessou o portal de Indaiatuba, acesse e fique ligadinho, porque lá tem novidades, principalmente no guia comercial, né, Jair? No guia comercial nós temos também os apoiadores aqui do Pod Fontes que estão lá conosco, e você tem, além das notícias da cidade e da região, você também tem material do Pod Fontes publicado lá. Toda semana tem alguma coisinha lá, sempre 2 artigos, ou o nosso Pod Fontes também é repercutido lá no nosso portal de Indaiatuba. Exatamente, então vamos lá, Jana, prazer ter você aqui, obrigada pela sua companhia e fale um pouquinho de você para as pessoas que estão nos assistindo se atualizar. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é uma honra. Eu sou Janaína Collum, fonoaudióloga, especialista em audição. Eu tenho uma clínica chamada Fonoáudio, que é para avaliar e reabilitar a audição em todas as idades. Além disso, sou criadora do método de atendimento audição plena. Então, o meu objetivo é cuidar, reabilitar e divulgar o quanto a audição é importante nas nossas vidas. Muito legal. E a partir de que idade as pessoas já fazem esse processo avaliativo da audição? Porque geralmente quando o bebê nasce, ele já faz o teste da orelhinha, né? Isso. E como que funciona esse desenvolvimento? Olha, a audição já está prontinha quando o bebê nasce. Então, existe a triagem auditiva, que é o teste da orelhinha, que é realizado a partir do momento que a criança nasceu. Se a criança passa nesse teste, existe um monitoramento auditivo, que daí a gente faz testes auditivos no decorrer da vida dessa criança. Se a criança falha no teste da orelhinha, existem outros testes mais específicos para a gente fechar o diagnóstico de perda auditiva. Até os 3 meses, a gente consegue fechar esse diagnóstico. Se for o caso da criança usar aparelho auditivo com 3 meses de idade, ela já usa, e a gente garante que ela tem o desenvolvimento auditivo que nem de uma criança ouvinte. Por isso que é muito importante o diagnóstico quanto antes de uma perda auditiva para evitar qualquer impacto no desenvolvimento de linguagem. O que é o teste da orelhinha? O teste da orelhinha é um teste indolor, que a gente põe um foninho na orelhinha dela, 24 horas depois que ela nasce, e esse teste vai mostrar para a gente se as células ciliadas de dentro do ouvido nasceram funcionando bem, que aí a gente diz que a audição está normal. Então, é um teste rápido de ser feito, que é lei, é preciso ser realizado em toda criança a partir do nascimento, que ele vai garantir que aquela criança nasceu com a audição normal. Então, ele vai separar as crianças que nasceram com a audição bem desenvolvida e daquelas que não. Aí aquelas que falham nessa triagem são encaminhadas para esse teste mais específico para fechar um diagnóstico de perda auditiva. Quando a Letícia nasceu, a Fono foi no hospital fazer o exame na Letícia. E aí, naquela carteirinha de nascimento da criança, tem a nota de Apgar, né? Que precisa ter. Sim. E embaixo tem também o resultado do teste da orelhinha. Auditivo, é super importante. Por que a audição é considerada a porta de entrada da comunicação? Porque, assim, é bem fácil da gente pensar. Para uma criança começar a falar, ela precisa ouvir antes. Então, é super importante a gente garantir que essa criança tenha acesso aos sons da voz da mãe,
de ouvir uma música, ouvir uma historinha. Se a criança tem algum problema auditivo, ela vai ter muita dificuldade para desenvolver a fala. É como se a gente fosse cantar a melodia de uma música sem ter ouvido ela inteira. A gente não vai conseguir. Então, é muito importante a gente ter certeza que essa audição da criança pequena esteja bem e desenvolvida. Além disso, no decorrer da vida dela, podem acontecer perdas auditivas. Não é porque ela passou no teste da orelhinha que a gente vai garantir que ela não tem uma perda auditiva. Então, por exemplo, se ela tiver uma infecção de ouvido, ela pode ter uma perda auditiva. Se ela tiver essa perda do 0 aos 3 anos, que é o período que o cérebro está super se desenvolvendo para as questões de linguagem, ela vai ter um impacto muito significativo. Então, além da triagem auditiva, o monitoramento auditivo em todas as idades é super importante, porque a gente vai garantir que a perda auditiva não tenha um impacto negativo no desenvolvimento de fala e de linguagem e até de aprendizagem dessa criança. Surgiu uma dúvida aqui. Muitas crianças pequenininhas têm problemas de ouvido, otite, essas questões que são mais agravantes, porque às vezes entra água no ouvidinho no banho. A otite também atrapalha no desenvolvimento auditivo, né, Sim, Jana? Porque assim, metade das crianças que têm otite, elas vão ter uma perda auditiva, mesmo que transitória, mas elas vão ter. Aquelas crianças que têm uma otite atrás da outra durante um ano, elas vão ficar grande parte com esse ouvido tampadinho. Só que como ela é pequenininha, ela não vai falar que tá um ouvido tampado, outro não. E às vezes ela fica tanto tempo assim que para ela acha que é normal ouvir assim. E isso vai distorcer muitos sons da fala. Então, ela vai falar errado, depois ela vai escrever errado. Então, assim, para a gente ter certeza de como está essa audição depois de uma otite, tem que fazer o teste auditivo. E outro ponto importante, a avaliação auditiva pode ser feita em todas as idades. Não temos que esperar a criança crescer para isso. Então, podemos avaliar a audição, mesmo que a criança seja bem pequenininha, mesmo que ela não fale. Existem estratégias para isso. E aí, a gente garante que a audição está funcionando bem. O que leva uma pessoa a perder a audição? Então, sem ser uma doença, coisa como você está dizendo aí, um problema de uma inflamação e coisa tal. Mas o que leva uma pessoa a perder a audição? a pessoa pode perder uma audição ou a criança nascer com uma perda auditiva por questões genéticas ou do nascimento, ou a criança usar medicações em UTI também pode causar perda auditiva, ou outras medicações no decorrer da vida, infecções virais também pode causar perda auditiva, exposição a muito barulho, então assim, jovens, né, que têm exposição a fones de ouvido, ou a lugares com música muito alta também pode causar perda auditiva, então a perda auditiva pode ocorrer em qualquer fase da vida, por isso que é importante fazer o teste auditivo, fazer um monitoramento, se possível, anual, para a gente entender como é que é a audição, tanto da criança, quanto do jovem, quanto do adulto e do idoso, que com o decorrer da idade também a audição envelhece, então a perda auditiva pode acontecer. Então a gente tem que testar para a gente entender em que momento aquela pessoa está em relação à audição e pensar numa intervenção. Eu tenho um casal de amigos que tem uma filha que deve estar hoje com uns 36 anos, que ela, ao longo da juventude dela, perdeu a audição. E ela canta rock, acredite. Ela tem uma banda de rock, mas a audição dela foi para o espaço. Ela deve ter uma audição muito pequena em comparado com alguém que tem uma audição normal, assim. Eu tive otite, uma otite severa com 18, 19 anos, e eu lembro que logo depois da otite no ouvido direito, até hoje eu fico, quando tem alguma dor, eu fico de olho. Sim. E o médico sempre falou, você vai precisar fazer os exames anuais. Se você sentir dor, corre para verificar o que é. O otorrino sempre orientou. E eu me lembro, quando eu era criança, que eu coloquei uma pecinha de Lego dentro do ouvido. Isso é muito comum as crianças fazerem. E a minha sorte foi que não entrou no canal auditivo. Né? Nem sei se é canal auditivo que fala. Mas ela ficou parada aqui, então com a pinça minha mãe conseguiu tirar. Mas tem criança que põe feijão, que põe... Isso daí que eu ia contar, que eu já tive um caso de uma criança que pôs um feijão, ela tinha uns 4 anos, e antes de fazer o teste auditivo, eu faço aquela meatoscopia para ver, porque se tiver muita cera, não dá para fazer avaliação auditiva, então eu sempre olho. Quando eu olhei, eu vi algo verdinho saindo para fora. Aí eu falei para a mãe, nossa, eu tô vendo. Aí ele falou, então, tia, é que eu coloquei um feijão. Nossa.
A mãe ficou muito brava com ele. Aí foi pro otorrino e tal. Mas assim, é muito comum as crianças colocarem. Por isso que pra criança pequena, os pais têm que ficar atentos a qualquer sinal. Então tem que perguntar se tá ouvindo bem, se tá com dor. Porque a criança pequena, ela não vai contar. Não. A não ser que seja algo assim, que esteja doendo. Mas tem algumas otites que não dão dor, que só tampam o ouvido. Então, a gente tem que perguntar para essas crianças como elas estão ouvindo. Aí eu tenho um outro caso interessante também de um amigo meu que usou um cotonete de haste flexível, né? Cotonete é marca, de marca duvidosa. E quando ele tirou, o algodão ficou lá dentro e ele não percebeu. Ah lá. Adulto, né? Adulto, ele não percebeu. E aí a cera fechou o canal, ele falou... Chegou um dia no trabalho, a gente trabalhava junto, falou assim, rapaz, fiquei surdo. Eu falei, não brinca, o que aconteceu? Ele falou, não sei o que aconteceu, acordei hoje, meu ouvido tapou, eu não ouço mais nada do ouvido direito, esquerdo, não sei, mas não ouço mais. E ele nervoso, super nervoso, né? Eu falei, pô, vai, não tô rindo, velho. Vamos ver o que aconteceu, né? Daí, e ele estava tão nervoso que eu não estava nem conseguindo dirigir direito e tal. Eu falei, não, eu te levo, né? Nós descemos no torrino amigo nosso, ele olhou e começou a rir. Ele falou assim, ué, você tá rindo do quê? Eu tô surdo, você tá rindo de mim? Ele falou, se eu mostrar pra você a sua surdez de onde veio, você vai chorar agora. Eu vou curar só a sua surdez. Ele pegou e puxou, saiu um pelote de algodão. E assim, o uso do cotonete não é indicado porque a gente, com a haste, a gente empurra a cera para dentro, para perto do tímpano, e isso é o perigo. Então, a cera é para ficar ali, a não ser que seja uma rolha de cera, aí vai no otorrino, ele vai tirar, mas é para limpar a orelha só do lado de fora. Lá dentro não é ideal pôr o cotonete. E a pessoa senão pode causar isso aí. Esse tipo de coisa. E como que é essa avaliação auditiva, né? Para quem está nos assistindo, como que tira essa dúvida? Eu preciso levar o meu filho, eu preciso ir fazer essa avaliação? Como que ela funciona? Então, a avaliação auditiva, ela pode ser realizada em todas as idades, né? Então, no bebezinho tem essa, que são as emissões otoacústicas, que é o teste da orelhinha. Conforme a criança vai crescendo, tem avaliações comportamentais. Então, para fazer esse teste, o ideal que seja uma fonoaudióloga especialista em audição. Se for atender criança, que seja um espaço especializado nisso, que tenha estratégias para isso, porque atender criança é diferente de atender adulto. Adulto, para fazer audiometria, a gente faz bem rápido, que ouve um apito, levanta a mão. Criança não é assim. Criança tem que ter um vínculo, a gente tem que brincar com a criança tem que se sentir segura, porque ela vai entrar dentro de uma cabine, ela vai pôr um fone. Então, assim, precisa ser tudo muito lúdico, sempre com a participação dos pais. E aí, a gente, através de uma brincadeira, de uma atividade lúdica, a gente consegue saber o quanto a criança escuta, o quanto ela discrimina para o som da fala, avalia o tímpano, tem um teste que avalia o tímpano também. Costuma ser bem prazeroso, né? E conforme a criança vai crescendo, tem outros testes auditivos. Além da audiometria, tem avaliação do processamento auditivo central, a partir dos 7 anos, porque a gente vai ver como o cérebro organiza o que a criança escuta. Porque, na verdade, a gente escuta com as orelhas e com o cérebro, que é super importante, que a audição é a porta de entrada para estimular o cérebro, porque, na verdade, a gente escuta para a gente entender o que a gente escuta. Quem faz todo esse cuidado é o cérebro. Então, a partir dos 7 anos, tem essa avaliação que a gente faz até aos adultos também. Tem uma pergunta aqui de uma mãe, a dona Maria. Ela está dizendo o seguinte: meu filho responde quando é chamado, ouve o barulho da moto ou quando o cachorro late. Isso quer dizer que ele ouve bem? Então, isso é uma pergunta bem frequente, né? Isso parecer que escuta é bem perigoso. Por quê? Nem sempre a criança que ouve esses sons, ela tá ouvindo outras tudo coisas com clareza, né? Então, o ideal é sempre fazer um teste auditivo, porque se a criança estiver perdendo alguns sons, por exemplo, fonema S, U, fonema R, ou ela vai ouvir aquele som e vai produzir de uma maneira errada, ou ela não vai falar mais aquele som. Além disso, tem perdas que são leves, que são imperceptíveis no nosso dia a dia, mas a criança não vai estar discriminando bem o som. Por isso que o ideal é, em vez da gente achar que escuta bem ou parece que escuta, é fazer um teste auditivo. Tem idade para isso? Não tem, né? O teste pode fazer a partir que nasceu. Então, criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente tem teste para isso.
tá? O teste auditivo costuma ser rápido e a criança gosta, é um momento divertido e vai dar uma informação tão importante pra gente, porque já teve caso de uma criança de 11 anos, por exemplo, que ela tinha muita dificuldade escolar, era muito desatenta e foi para fazer um teste auditivo. Ao chegar lá, e ela não tinha queixas auditivas. A mãe disse, não, ele escuta bem. Eu tô vindo aqui porque ele tá muito desatento. Fizemos o teste em uma orelha, ele tinha uma perda total. Olha E isso. e com 11 anos só, a gente foi saber. Olha quantos muito anos tarde. ele viveu assim. Para ele era normal Era ouvir normal. daquele jeito. Só que na sala de aula, o cérebro dele estava numa sobrecarga, porque tinha que dar conta de processar tudo aquilo só com uma orelha. Então, ele ficava cansado, ele trocava letras, ele não conseguia ler bem. Então, pensaram em tantos outros diagnósticos e o auditivo ninguém lembra, né? Fica o último caso. Então, esse Eu caso foi lembro. bem importante. Eu te encho não, a Thaís de exame. lembra mesmo. Isso é muito importante. Thaís, isso é um diferencial. Porque quando a gente tem um olhar para a orelha das crianças, a gente descarta ou confirma uma hipótese que é pré-requisito para todo o desenvolvimento. Né? As crianças que chegam no Espaço Fontes, eu encaminho tanto para o exame do processamento auditivo, tanto quanto para o oftalmologista. Eu não começo uma avaliação sem esses 2 encaminhamentos. Inclusive, um dia eu errei o encaminhamento e mandei o do oftalmo para Jana. Falei para ela, Jana, Só que errou vergonha. Jana, eu não estou ouvindo bem. Literalmente. Mas assim, é muito importante, porque a criança chega para mim com 7, 8, 9 anos, com trocas na escrita, sem a compreensão de interpretação. Aonde você senta? Do lado da parede. Opa! Mas vamos tampar. A gente faz a atividade fundo, né? E você percebe que a criança tá com o olharzinho perdido? Não é só um TDAH, às vezes é só o processamento auditivo. Você sabe que o que tem de muito comum é assim, crianças de 2, 3 aninhos que não estão falando ou estão falando pouco. A primeira hipótese, não, ele tem um TEA, ele tem um autismo, só que ninguém pede um teste auditivo. Aí vai chegar lá para fazer um teste e a criança tá com otite, aquela que não dá dor há muito tempo, tá com uma perda auditiva super importante. Então, peraí. Não sei se tem autismo, mas tem a perda. Aí trata com o otorrino, melhora essa audição e a criança começa a falar. Então, olha só. O quanto antes a gente pode cuidar antes de pensar de um outro diagnóstico, né? Então, não que a gente descarte um outro diagnóstico, mas que ouvir é pré-requisito para essa criança falar, se comunicar e se desenvolver, sem dúvida que é. Ô, Jana, e qual é o tipo de perda auditiva mais comum, mais frequente? Todo mundo, sempre que fala de surdez ou perda auditiva, pensa naquela perda severa, né? Que a pessoa não escuta nada. Essa é a menos comum. A mais comum é a perda leve, a perda moderada, que são perdas que, na maioria dos casos, não aparece tanto que tem a perda. Aí que está o perigo. Porque daí a pessoa fica com essa perda e sem saber, não faz o teste e a principal preocupação é que o cérebro para de receber uma informação auditiva e algumas funções, memória, atenção, acabam Começa sendo falhando. impactadas por conta da dificuldade da audição chegar no cérebro. Então, por isso, a importância do monitoramento auditivo, para a gente verificar essas perdas leves, que são as mais comuns, que passam despercebidas, que a gente só vai saber com o teste. Porque o nosso cérebro, ele se acomoda com o estímulo que ele tem. Sim. Da mesma forma que a pessoa que tem catarata acostuma a enxergar tudo atrapalhando, opaco, e às vezes se nega, fala assim, não, eu não tenho, eu tô enxergando. Por quê? Porque o cérebro vai buscando formas de processar tudo aquilo. É a mesma coisa na audição. Sim. Entendeu? Então, o seu cérebro vai perder conexões, vai perder redes de estímulos para desenvolver determinadas coisas. A pessoa acostuma com isso. Não é incomum eu atender idoso que veio para fazer o teste, tem uma perda auditiva importante, e eu indico aparelho auditivo. Ele fala, não, mas eu não preciso, mas eu escuto bem. Aí eu falo para ele, não, então vamos testar, sem compromisso? Aí eu coloco os aparelhinhos nele, ele fala, nossa,
É assim que escuta? Porque ele ficou anos ouvindo de uma forma. Daí ele vai para casa dele fazer o teste, né? E aí ele escuta o passarinho cantar. Ele escuta o telefone. Ele escuta sons que o cérebro dele ficou muito tempo sem receber. Então, assim, E isso, quando o cérebro perde essa estimulação auditiva, ele trabalha numa sobrecarga. Então, as outras funções de memória, atenção, acabam sendo impactadas. Então, a pessoa fica mais esquecida, a pessoa fica mais distraída. Com o decorrer dos anos, pode antecipar casos de demência, de Alzheimer, por uma dificuldade da audição chegar no cérebro. Até a própria agressividade, né? Porque você fala com a pessoa não te compreende. Aí você repete, a pessoa fala assim, nossa, mas por que você está repetindo? Por que você está aumentando o volume? Você tá Causa, ou fica né? mais isolada e tem questões de depressão. Então, aquele idoso que está toda a família aqui, aí E o ele idoso tá está lá lá no longe. cantinho. Então, Alguma quanto coisa menos tem. ele ouvir, menos esse cérebro é estimulado, aí causam questões emocionais, psicológicas. Então, assim, a questão auditiva é algo muito amplo. E pensar que o teste auditivo é algo simples, que não é invasivo, que muita gente faz. Então, assim, por que a gente não ir por esse lado, né? Então, essa é a minha ideia e a minha função de estar aí divulgando, É sempre avaliar a prevenção, audição. né? A prevenção. Ter a prevenção. Sim. E, Jana, você também dá cursos para profissionais que precisam entender um pouco Sobre mais a audição, da questão do processamento auditivo, audição para Sim. escolas. Conta isso um pouquinho pra gente. Isso é novo, é um projeto novo, meu e da fonoaudióloga Letícia Borges, chama Escuta Essencial. A gente está levando para os profissionais da educação agora, no nosso primeiro encontro, que vai ser 13 de setembro, a gente falar sobre as questões auditivas na sala de aula e na aprendizagem. Então, quanto o professor é um profissional fundamental para ter esse olhar nos alunos, porque lá ele tem parâmetros, ele tem contato com muitos alunos, então ele já tem essa experiência de entender o que está acontecendo com um aluno, com outro aluno, e ele ter esse olhar para o desenvolvimento auditivo também. Isso é muito importante. A gente divulgar isso, né? E é assim, é uma coisa que eu falo sempre. Se a escola falou para você, pai e mãe, que a criança está demonstrando alguma coisa, mas na sua casa não demonstra. Confia na escola que seu filho está. O professor, ele vai ter outras visões de nós, pais e mães, e a gente precisa acreditar. Lógico que vai ter coisa que às vezes eles não têm tanta noção, mas o investigar, a prevenção é o essencial. E a perda auditiva infantil também é conhecida como surdez infantil, é isso? A gente pode falar tanto perda auditiva quanto surdez. É que o termo surdez, a gente vai pensar sempre naquela perda total, aquela que pessoa não que não escuta, escuta né? nada, que também tem, né? Que tem outras intervenções para esses casos. Mas a gente usa mais o perda auditiva para a gente dizer que existe graus. Então, tem a perda auditiva de grau leve, tem a perda auditiva de grau moderado, a de grau severo e a de grau profundo. A de grau profundo é aquela que a pessoa não escuta nada. Aí, se o aparelho auditivo não trouxer benefício, tem o implante coclear, que é uma outra opção, né? Que é uma cirurgia que é feita. Então, assim, para todos os tipos de graus de perda auditiva, a gente tem uma intervenção. Mas antes de chegar nesse diagnóstico, a gente tem que testar. Então, os testes auditivos existem para isso. Então, ouvir que, eu tenho que esperar a criança crescer para poder avaliar. Só vou te mandar quando ela fizer 3 anos. Olha quanto tempo a gente perdeu. Exatamente. Então, assim, o quanto antes, então essa intervenção e avaliação precoce é fundamental. Jana, a gente sabe que a otite é uma causadora de uma perda auditiva aí. Mas, por exemplo, a diabetes, ela pode causar cegueira, pode causar amputações. Tem alguma outra doença que também pode se manifestar na audição? Então, a diabetes também pode causar perda auditiva, Olha né? só. O que a gente tem que pensar no adulto, sempre que tiver um zumbido, uma tontura, perceber alguma diferença na audição, precisa testar. Mas várias doenças podem causar perda auditiva também. Usar algumas medicações que são ototóxicas, né? Às vezes a gente toma remédio, e a gente não se liga se tem alguma questão ototóxica. Então, sempre tá ligado nisso também. Infecções virais, né? Então, Covid também, algumas causaram perda auditiva.
cachumba causa perda auditiva, sarampo, então tem várias doenças aí que podem causar também. E tem a perda auditiva súbita, que é uma perda que vem do nada praticamente, a pessoa acorda e aí tem toda uma investigação, nem sempre se acha a causa dessa perda, mas o ideal é qualquer mudança na audição que for percebida, tem que ir no médico otorrino e fazer o teste auditivo para a gente ver o que está acontecendo o quanto antes. Legal. E os autistas, tem crianças do espectro autista que precisam fazer um teste diferenciado da audição. Sim. Por conta da neurosensibilidade deles. Uhum. Como que isso funciona? Porque uma vez comentaram comigo, eu não tenho esse conhecimento de que ele tinha que tomar uma anestesia para fazer a avaliação. Sim. Explica um pouquinho, porque a gente tem mães de autistas que nos acompanham, Sim. né? Esse teste auditivo, que a criança tem que ser sedada através da anestesia, chama potencial evocado auditivo de tronco encefálico. Ele é mais chamado como BERA, que é o termo em inglês. O que esse teste avalia? É como se fosse um eletro da audição. A criança tem que estar dormindo, em sono profundo. Entendi. A gente põe eletrodos, põe um foninho no ouvido, a criança vai ouvindo um apitinho e a gente faz captação da resposta através de um equipamento. Primeiro, a gente vê como é que está a maturação dessa via auditiva, então a velocidade do som até chegar em algumas áreas, e depois a gente avalia por frequência o quanto a criança escuta sem ela precisar responder. Tá? É um teste super importante e de ser feito. Só que não é a primeira opção. A gente sempre, mesmo uma criança autista, mas que se comunica, que brinca, a gente tem que tentar fazer a avaliação comportamental, lúdica e condicionada. Eu tive um exemplo nesse sábado de uma criança que não é autista, mas ela tinha algumas questões de comunicação e o médico pediu esse teste, sedado. Aí eu propus para a mãe a gente tentar fazer uma condicionada. Aí veio a fonoaudióloga que faz terapia dessa criança, que já conhece, veio comigo para a gente fazer juntas. E ela conseguiu fazer o teste auditivo sem precisar sedar, sem a gente pensar nessa opção. Então, sempre a primeira opção, se for uma criança que se comunica, é tentar fazer avaliação comportamental. Essas crianças que têm dificuldade de comunicação, por exemplo, se for um autista que se comunica, que brinca, que interage, dá para a gente tentar fazer o teste auditivo. Se for uma criança que não tem essa possibilidade, a opção vai ser esse teste sedado, que mesmo que tem que ter o uso da sedação, é importante fazer, porque a gente tem que garantir que essa criança esteja ouvindo, né? Para manter a intervenção que já é realizada. Principalmente se é um autista não verbal, Sim, né? aí tem que fazer mesmo. Lá na clínica eu faço esse teste, esse BERA, faço em criança recém-nascida, até 4 meses, com sono natural, porque a criança recém-nascida dorme, então dá pra gente fazer. A partir dos 6 meses até os 2 anos, eu vou iniciar a fazer agora, nesse próximo mês, a domicílio. Então, eu vou na casa da criança, que é onde a criança consegue dormir. Então, eu faço um combinado com a mãe, deixa a criança cansada, enfim. Assim que ela dormir, você me chama que eu vou na sua casa fazer o exame. Olha que Porque legal, daí a gente evita de fazer a sedação. Sim. Mas tem que ser uma criança que durma bem. Aí tem alguns pré-requisitos, mas é uma possibilidade também. A partir daí, aí tem que ir para um centro cirúrgico. Aí eu já não consigo fazer, porque a gente precisa de uma estrutura segura para sedar essa criança e fazer o exame. Com certeza. Mas assim, o objetivo é ter informações sobre a audição. Precisamos dar um jeito para isso. Com certeza. E tem uma idade que a pessoa começa a perder a audição? Qual é a idade que a pessoa, vamos dizer assim, ela tem uma perda auditiva significativa? Efetivamente? É. Eu acho que Assim, não tem. se for assim, se a gente pensar, se for com o envelhecimento, né? Tá. Que essa perda auditiva, ela pode acontecer, é que nem tudo e na nossa vida. Então, com o passar dos anos, 40, 50, 60 anos, essa perda auditiva pode aparecer. Mas na infância, não? Não, a infância só se ela tiver algum problema. Então, por exemplo, ou alguma questão genética, isso é super importante. Se alguém na família teve uma perda auditiva mais precoce, temos que ficar de olho. Ou se ela tem muitas infecções de ouvido, ou se ela teve uma infecção viral por algum problema de saúde, ou se ela foi internada em UTI, usou medicação ototóxica. Como tem muitas possibilidades, o monitoramento auditivo em todas as idades, desde que nasce até ficar mais velho, tem que fazer, porque daí a gente pega o quanto antes a perda auditiva. Ou seja, na verdade,
se for por idade, é a partir dos 50 anos, 40, 50 anos. Isso. Mas na infância e adolescência, isso não é normal. Não é o comum, Não é o comum. aparecer a perda auditiva. Tá? Tá. Mas como muitas possibilidades podem acontecer, a gente só vai saber testando mesmo. E qual a diferença entre surdez e hipoacusia? Então, acaba sendo a mesma coisa. Mesma coisa. Porque assim, Sinônimo. surdez é que o termo ficou muito Pesado. conhecido como a perda total. Hipoacusia é um termo mais técnico que a gente usa em laudo, que a pessoa ouve menos ou não ouve nada, né? Acaba sendo a mesma terminologia. O que a gente usa mais é a perda auditiva, classificando por grau, que é o que a OMS indica pra gente. Então, a gente sempre se baseia em laudos com essas referências, né? Para, assim, ser mundialmente, a gente fala igual, né? Cada um tem a sua língua, mas a tradução tem que ser a mesma para que em qualquer lugar do mundo, todo mundo fale do mesmo tipo de perda auditiva. Isso mesmo. Muito E lembrando, gente, quem precisar fazer o teste de avaliação, não fique preocupado, não tenha medo. Não dói. Principalmente pais e mães com crianças neuroatípicas, neurodivergentes. Procure um profissional especializado que conhece do assunto, que tenha um ambiente adequado para trabalhar, tá bom? E a gente vai seguindo Pois com é. os nossos reclames do Plim Plim, porque infelizmente o nosso tempo acabou. Acabou. Eu ia falar isso agora. Nosso tempo, a conversa está muito boa, o assunto está ótimo, mas o nosso tempo acabou. O nosso Podfones é um oferecimento da Benjamin Psicologia, da Karina Dreilish, do Se Desenvolvendo, a doutora Ariane, psicanalista da DM Desenvolvimento Urbano, a Janaína Collum, que é fonoáudio, da Fonoáudio, a Madame Linguagem e também com o apoio do Portal de Indaiatuba e a Cerqueira Jorge Advogados. É isso mesmo. E eu queria só fazer mais uma observação. O déficit do processamento auditivo, que a gente chama de DEPAC, que é a sigla, né, que a gente conhece, ele pode ser trabalhado e ele pode ser ressignificado, né, Jana? Sim. Existe uma intervenção, né, que é o treinamento auditivo ou a terapia fonoaudiológica com estimulação auditiva, que a gente consegue melhorar muito o processamento auditivo. Então, papais e mamães aí de plantão, nem tudo é déficit de atenção, nem tudo é autismo e nem dislexia. E vamos lembrar das orelhas, Vamos lembrar das orelhinhas. E quando falam assim pra mim, mas quando eu tenho que avaliar a audição, né? Eu sempre falo, agora. Esperar para avaliar a audição não é uma opção. Tem que avaliar agora. Então, dá para avaliar em qualquer momento. É isso aí. Janaína, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Olha, eu tenho a clínica Fonoáudio, que fica ali na Torre Médico, mas tem o meu Instagram, Janaína Collum, tem o meu site também, Janaína Collum. Então, estou à disposição. Vocês podem me chamar pelo Instagram, que eu respondo as perguntas. Qualquer dúvida que tenha, estou à disposição sobre a audição. Janaína, muito obrigado pela participação e pela gentileza de nos dar aí o prazer da sua intervenção aqui no nosso programa, falando, trazendo um pouco do seu conhecimento e dividindo com a gente. E o Podfontes está de portas abertas para quando você quiser trazer algum outro assunto que você acha importante compartilhar com a nossa comunidade. Muito obrigada, fiquei muito feliz de participar. Nós também. E aguardem que o nosso próximo programa... Nós vamos conversar com a Graziele Rovesta, ela é psicóloga e neuropsicóloga, e nós vamos dar uma atualização aí para vocês sobre os neurodivergentes e neuroatípicos. É isso aí, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e muita paz. Tchau, tchau.